irmãos, Brasília não é brincadeira não, aqui não é para principiante não. Eu pensei que eu ia chegar cedo, né? Aí eu queria chegar cedo, preparar e reunir com os obreiros, conversar sobre os andamentos da obra. Menino, foi tudo corrido. Eu cheguei no hotel corrido, tomei um banho corrido, vim para cá. Mas Deus é bom, vai dar tudo certo. Aí eu queria projetar ali, não vai dar, mas aleluia. Fala assim: 3 é bom. Fala: 3 é bom. Aleluia. Sabe que Deus quer derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Você precisa de acreditar nisso. Deus em Cristo, Ele é toda a bênção que Deus como Pai tem para nós. Você sabe que quando Deus criou o homem, isso é lá no Salmo que diz, lembra do Salmo que diz: assombrosamente me formastes? Quem lembra disso? Estão lembrando disso? Você sabe que assombrosamente, o que significa isso? Que Deus ficou assombrado. Oi, é a Bíblia que está falando. Deus, mas o que é isso? Como que assombrar Deus? Deus não é assombrado com nada, concorda comigo? Senão Ele não seria Deus. Deus não tem medo de nada, Deus não é assombrado de nada. Mas isso é uma hipérbole. O que significa isso? Quando Deus formou o homem, Ele expressou dessa forma: meu Deus, olha isso, é um homem. Mas entenda, é o homem a nossa imagem e semelhança. Eu acredito que quando Deus fez os dinossauros, eles acharam assim, o máximo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus, que tamanho de animal. Eu acho que cada animal que Ele fez, Ele ficou empolgado com os animais que Ele fez. Mas quando Ele fez o homem, a imagem dele, Ele ficou assombrado. Entende isso? Não, você não entendeu não. Você não empolgou. Você não empolgou. Você tem uma ideia do que significa isso? É porque eu vou te contar por que você não ficou empolgada aqui agora com isso. Vou te explicar por quê. É porque o diabo, o tempo inteiro, e começou lá no Éden, o diabo o tempo inteiro, ele tentou distorcer a imagem de Deus. Então, com o pecado original, nós perdemos a imagem de Deus. Compreendeu? E não só isso, o diabo o tempo inteiro fica só mostrando o seu lado negativo, o seu lado ruim. E você pensa muitas vezes que isso é pensamento seu. Não é. Presta atenção, o diabo é espírito, os demônios são espíritos, e eles lançam na nossa mente palavras na primeira pessoa do singular. E você está achando que eu que estou inventando isso? Não, isso é, todo homem de Deus sabe disso. Todo homem, grandes homens de Deus acredita nisso. Isso não é uma controvérsia teológica, não. O povo, os homens de Deus, no decorrer da história, eles sabem que o diabo fala na nossa mente. É por isso que vocês já viram até naqueles desenhos católicos, um anjinho e o diabo do lado, um falando ali. Mas é por quê? Porque o diabo está aí querendo distorcer a sua imagem. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque o Senhor tem uma bênção tríplice para você. Fala comigo, o Senhor tem uma bênção tríplice para mim. Então a minha ministração de hoje,
é mostrar para você essa bênção triplicada que Deus tem para você. E qual que é o texto que eu quero usar? Eu quero usar o texto, se você puder então projetar para mim, Levítico capítulo 25, 19 a 24. Diz assim, coloca para mim a revista corrigida, tá bom? A atualizada, que é a Bíblia que eu leio. 19. A terra dará seu fruto. Então eu vou ler muito, você vai passando, pode ser? Nós vamos até o 24. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Fala 3 vezes mais. Você viu o que Deus acabou de prometer? Eu vou te dar uma colheita que vai durar 3 anos. É no 6º, você vai comer no 7º, vai comer no 8º, e vai comer até no final do 9º ano. 3 anos de bênção. Isso é que eu chamo de bênção tríplice. Isso é que eu chamo de 3 vezes mais. Porque antes era uma só, agora é 3 vezes mais. Para viver. Mas depois, na hora que nós vamos, Deus vai mostrar para nós aqui os princípios espirituais que está envolvido nessa bênção, e nós vamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Vamos lá. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, como eu disse, 6, o 7, o 8, até o final do 9º, até que venha a sua messe, até que venha a messe do 9º ano, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Você está vendo? Quando a gente fala para você que nós não somos daqui, nós somos extraterrestre. Fala assim, todo crente é um extraterrestre. É o Senhor que está falando, sou eu não. Cadê lá? Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, próximo, e peregrinos, né? 24. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Então a Bíblia está falando que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui, porque você é do céu. Fala, eu sou do céu, eu sou celestial, e a bênção de Deus é celestial na minha vida. Diga aleluia, diga amém, diga glória a Deus. Oh, meus irmãos, vamos continuar. Então, veja bem, vou explicar tudo para vocês. Essa promessa de bênção tríplice, ela foi dada no contexto, presta atenção, no contexto de uma instituição que Deus deu para o povo de Israel naquela época, que foi o que nós chamamos de ano do jubileu. Quem já ouviu falar do ano do jubileu? Levanta a mão. Então, muita gente já ouviu falar. Ano do jubileu. Então, essa promessa de bênção tríplice, ela está ligada à instituição do ano do jubileu. Amém? Então, vai guardando isso aí no seu freezer espiritual, que Deus vai revelar. Essa é uma promessa, então, ela é atemporal. Por quê? Porque hoje nós estamos no ano de 2025 e eu estou lendo essa promessa para você. E vou te mostrar que ela é para você hoje. Hoje é uma promessa atemporal, apesar de ter sido dada num contexto exato daquela época, num tempo exato daquela época, e para um povo específico que foi o povo judeu naquela época. Mas a palavra de Deus, ela é para nós, ela é alimento.
A palavra de Deus é alimento para nós, irmãos. E quando, presta atenção, e quando nós alimentamos da palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Se ela é alimento, ela nos dá vigor. Amém. Ela nos dá força. Amém. Vigor e força. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu estava contando para minha esposa uma coisa. Hoje eu conversei com um homem que tem 75 anos, e ele parece que é da minha idade, o danado. Eu falei, que isso, que absurdo. Eu falei, você tem 75 anos? Ele falou, tenho. Eu falei, meu Deus do céu. Eu pensei comigo que eu estou mal na foto. Mas aí Deus foi tão bom para mim, irmãos, que eu acabei de conversar com ele, entrei no prédio da igreja, isso lá no Bueno, na arena, encontrei com um irmão antigo, que foi discípulo meu há muitos anos atrás, e ele estava derrubadinho, irmãos. Não, mas ele estava derrubado, eu não vou falar o nome dele não, porque não pega bem, mas ele estava derrubado, sem força, fraco. E eu contei uma história para ele, conversa vai, conversa vem. Eu falei, quantos anos você tem, fulano? Ele falou, 65. Agora, eu fiquei impressionado, porque esse de 65 é o que parece ter 75. E aquele que tem 75 é o que parece ter os 65. Eu falei, meu Deus do céu, e eu fiquei pensando nisso, eu não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, aleluia, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas uma coisa eu falo para você, todas as vezes que você é alimentado pela palavra de Deus, e você recebe a palavra de Deus, você recebe força, você recebe vigor, você recebe ousadia, intrepidez, entendeu? Força, eia! Era o Caleb. Eia, subamos e possuamos a terra. Eu estou com 80 anos, mas eu luto como se eu tivesse 40. Lembra disso? Vocês lembram? Por quê? Porque a palavra de Deus nos alimenta. Ela alimenta. Então vamos avançar no jubileu. A palavra que você conhece, que eu acabei de dizer, jubileu, essa palavra no hebraico, ela é sinônima de uma outra palavra, trombeta. Já viram falar da trombeta? Jubileu é essa, e a palavra jubileu e a palavra trombeta, elas são sinônimas, não é a mesma palavra, mas elas trazem o mesmo significado. E qual é a maior função de uma trombeta? Eu vou dizer para você: proclamar. Uma trombeta proclama. E os soldados, eles sabem cada toque da trombeta, cada som da trombeta. E esses soldados, eles agem de acordo com aquela proclamação da trombeta. Diga aleluia. Então, o ano do jubileu é uma proclamação. Vamos dizer isso? O jubileu é uma proclamação de Deus para nós. Ô irmãos, o ano do jubileu é uma proclamação de Deus para nós. Tá certo? Próximo. Vai para 25. Agora eu vou ler sobre a instituição do jubileu. 25:1. Contarás, disse o Senhor. Próximo. Ué, 25:1, atualizada. Irmãos,
deu um pipinaço aqui. O meu 25 não está batendo com o dele, mas eu vou ler no meu aqui. Aí você vai para frente e vê se dá certo. Contará 7 semanas de anos. Está errado ou está aparecendo lá? Hã? Então é 25:8. Então põe no 25:8. Então eu é que errei. Eu sabia que tinha dado um pepino. O pepino foi eu que errei aqui. 25:8. Coloca aí. Ah lá, agora deu certo. Contarás 7 semanas de anos. Quantas semanas? De quê? De anos. Então agora ele está falando que uma semana são 7 anos. Ok? Uma semana, 7 anos. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Fala comigo, 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, então, no 7º mês, no dia 10, do 7º mês, do 49º ano. Está claro? 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. Finalzinho do ano 49, no dia 10 do 7º mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Vou dar outro nome para esse dia aqui, vocês conhecem, Yom Kippur. Yom Kippur, é esse aí, dia da expiação, Yom Kippur. Dia da expiação ou dia do perdão? Era o dia que era declarado o perdão de Deus para o povo de Israel. Yom Kippur. Nesse dia do 49º ano, no dia do perdão, trombetas corram por todos os lugares de Israel e proclamem, toquem trombeta, proclamem o ano do jubileu. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano 50º, o próximo ano. Então 49, no finalzinho do 49, proclamação em Israel inteiro, que aquele próximo ano não era um ano comum, não era mais para ser um ano comum, agora vai ser, olha o que a Bíblia diz, santificado. Olha lá, santificareis, é santo para Deus, é separado para Deus, aleluia. Na terra de todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Olha só, fala comigo, libertação. Aleluia. Você já viu que nós dissemos aqui para você algo poderoso, uma bênção tríplice de provisão. Agora, mas não só tem provisão, tem libertação também. O que significava isso? Ao longo do tempo, os caras aprontavam, e ele ficava endividado. Aí eu ficava endividado para o Paulo, e com o passar dos anos, eu não tinha mais dinheiro para pagar o Paulo. Aí o que eu era obrigado a fazer? Eu me tornava escravo do Paulo, ok? Eu agora era escravo do Paulo. O que significa essa descrição do ano do jubileu? No 50º ano, naquele ano, eu deixava de ser escravo dele. Eu agora sou livre, liberto. Mas também tinha a outra situação. Não era só a escravidão, não era só as dívidas que quitavam nesse ano, mas também, se eu tivesse vendido
a minha fazenda para o Wagner. Nesse ano, você tinha que devolver a fazenda para mim. Meu Deus! De tudo isso que eu falei para vocês, libertação dos bens, libertação da escravidão, provisão de Deus, né? Libertação completa, isso só pode ser a tradução de uma palavra: misericórdia de Deus. Não, a pobreza não seria perpétua, a escravidão não seria perpétua. Um dia acabaria toda a pobreza em Israel, e era assim que esse povo vivia. Eles poderiam até ficar pobres, mas a pobreza deles tinha um tempo, depois voltava tudo de novo. Eu voltava a ser dono da minha terra, eu voltava a ser livre de novo. É muita misericórdia de Deus. O que está por trás disso é a bondade de Deus. Fala comigo então, fala comigo. O ano do jubileu é a proclamação da misericórdia de Deus, é a proclamação da bondade de Deus para o seu povo. Diga aleluia. Quem está entendendo? Quem está sendo alimentado pela palavra de Deus? Oh, eu profetizo e declaro na sua vida que você vai sair daqui fortalecido no Espírito. Aleluia. Vamos continuar, que tem mais. Deus tem mais para nós. Eu falei disso, olha aqui, celebrar a liberdade. A terra descansava. Nesse tempo, a terra descansava. Porque hoje a agricultura, ela desenvolveu várias técnicas científicas, mas não era assim no passado. No passado, não somente no ano do jubileu, mas a cada 7 anos, o 7º ano, a terra tinha que descansar. E eu não sei se você sabe, se você já leu na Bíblia, você lembra quantos anos que o povo de Israel ficou escravo no Egito, na Babilônia? 70 anos. E você lembra por que eles ficaram exatamente o número 70 anos? Porque eles não deram por 70 vezes o descanso da terra. Compreenderam? Deus então falou: vocês não deram o descanso da terra, pois vocês vão ficar escravos aí nessa Babilônia durante o mesmo tempo que vocês não deram o descanso da terra. Mas isso é para outro dia, Só uma curiosidade bíblica, né, já que eu estou falando do descanso da terra. Então, tudo que nós falamos até agora é a perpetuidade da bondade de Deus. Aleluia! Então, resumindo, nós podemos dizer que Deus já está mostrando para nós aqui o que é que significa essa bênção tríplice, proclamada pela trombeta, proclamada pelo ano do jubileu. Fala comigo: a completa provisão de Cristo, a completa libertação de Cristo e o completo descanso de Cristo. Concorda comigo? Pelo que eu ensinei vocês hoje, concorda comigo? Mais uma vez, completa a provisão de Cristo, completa a libertação de Cristo e completa o descanso de Cristo. Amém? Por que eu estou falando Cristo? Porque tudo isso hoje, na nova aliança, está em Cristo. Tudo isso aqui, hoje, na nova aliança, está em Cristo. Então vamos ver esse primeiro momento. A bênção completa da provisão. Foi uma promessa de que ele daria, no 6º ano, daria uma bênção triplicada, para que ele pudesse ter a provisão completa para os 3 anos para frente. Então, para o seu futuro, onde que eu posso aplicar essa mensagem na sua vida?
Deixa eu te explicar. Nós, seres humanos, temos infelizmente, uma tendência à ansiedade, ou medo, ou insegurança daquilo que vem do futuro. Todos nós, de certa forma, acabamos sendo pressionados para termos medo do futuro. Medo do que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser amanhã? Os pais, às vezes, contrariados, ou ali, preocupados com o que vai ser do seu filho, que comeremos, que viveremos, como isso, como aquilo, sempre aquela pergunta, essas perguntas que estão sempre batendo na nossa mente. Mas Deus, Ele quer mostrar para nós um caminho, um outro caminho, o caminho da fé. Por isso é que Jesus diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho, mas você acessa esse caminho unicamente pela fé, meus irmãos. Essa promessa de provisão, ela tem que ser tomada pela fé, porque nós precisamos de crer que Deus não somente tem poder para realizar na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê que Deus tem poder para poder fazer coisa ou atender os pedidos seus? Você crê no poder de Deus? Pois é, mas às vezes você crê no poder de Deus, mas a grande questão é: será que Ele quer fazer para mim? Concorda comigo ou não, igreja? Às vezes você não tem muita dúvida que Deus é poderoso, mas às vezes o que você duvida é se Ele quer fazer por você. Por que eu estou falando de Cristo? Por que eu estou falando que nós somos os crentes que temos que colocar Cristo em toda a história nossa? Porque em Cristo, essa preocupação sua tem que ser completamente anulada, destruída. Por quê, pastor? Porque em Cristo, tudo já está feito para você. Tudo está feito para você, mas é nele. É nele. Deixa eu te contar uma coisa, uma história. Eu sou empresário em Goiânia, tenho uma empresa médica, porque a minha formação foi médica, trabalhei muitos anos como médico, até o dia que eu recebi o chamado pastoral, na época era para ter desfeito da empresa, não deu certo. O pastor Aloysio teve paciência e misericórdia comigo, falou: você não vai entregar a sua empresa de mão beijada não, eu vou com você até o fim. O dia que pagarem o que ela merece, você vende a empresa, mas até lá nós bancamos aqui e eu estou junto com você. Nunca me abandonou o pastor Aloysio, nunca esteve comigo. Mas essa empresa, eu tinha uma contrariedade muito grande, porque eu atendia os convênios, os planos de saúde. Quem é dessa área me entende até o meu choro. Tem alguém aqui que entende isso? Tem algum médico ou da área ou biomédico? Todo mundo entende, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse povo paga do jeito que eles querem, na hora que eles querem e o tanto que eles querem. Você entendeu? Imagina você trabalhar para uma pessoa desse jeito, que te paga o tanto que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Vocês lembram do nosso finado, amado Íris Rezende Machado, do estado de Goiás? Uma bênção, mas vou te contar, ele estava na prefeitura, e nós chegamos lá na prefeitura e fomos lá pedir para ele pagar para a nossa empresa, em 2015 era 150 mil, em 2015, se eu não me engano,
essa dívida da prefeitura com essa empresa minha. Aí, naquela época, aí fomos nele, ele falou, não, eu não vou pagar a dívida dos prefeitos anteriores, não. Eu pago dívida que eu faço. Agora você imagina, a dívida era da prefeitura, não era do prefeito. Mas agora você... Bom, ele já morreu, né, gente? Não vamos ficar falando mal do morto, não. Eu só sei de uma coisa, por causa disso, eu ficava injuriado e falava muito mal da minha empresa, da área de laboratório médico. O que aconteceu? Minha empresa um dia chegou a dever, para o tamanho dela, era uma dívida impagável, para o tamanho da minha empresa, 4.100.000 reais. E aí, então o mundo, na meu lado empresarial, vamos dizer, desabou. Como é que você tem uma empresa que deve uma coisa que você nunca vai dar conta de pagar? Eu só tenho quem? Para me socorrer, irmãos, alguém pode me responder? Fala, Cristo, pelo amor de Deus, estou te dando a dica. Cristo. O Cristo, ele é aquele da provisão completa e perfeita. Ele é o jubileu da minha vida. Aí eu fui a ele. Você sabe que Cristo é a graça que veio. Quem sabe disso? Eu virei para ele, me perdoe a minha ousadia, e falei assim, Senhor, o senhor sabe o que significa graça? Agora você imagina, eu falando com a graça, se ele sabia o que era graça. Mas ele é paciencioso, amoroso. Ele falou, eu sei o que é graça. Aliás, minto, desculpa, ele não me respondeu, ele ficou calado. Aí eu falei, Senhor, graça é favor imerecido. Eu não mereço que o Senhor pague essa conta para mim. Eu não mereço. Mas derrama a sua graça na minha vida. Eu falei para ele, eu não mereço, é favor imerecido. Sabe o que aconteceu? Na mesma semana, o meu contador liga e fala, doutor Marcos, aquela dívida de 300 mil que nós temos com a Receita, o contador anterior não falou que a gente já podia ter quitado ela? Irmãos, eu sei que para quem deve 4.100.000, 300 mil pode não ser muita coisa, mas para um homem de fé, alguém já sabe o que ela era? Uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Aleluia, aleluia, irmãos. Naquela hora, a hora que aquele contador falou, esses 300 mil nós já podemos quitar ele hoje, e eu falei, meu Deus, é a nuvem, vai chover provisão, porque ele é gracioso. Irmãos, 2 anos depois, a dívida estava completamente paga, e praticamente o que eu devia estava na conta. Diga aleluia, diga aleluia. Isso é o que? O Deus da provisão. Fala comigo, provisão completa e perfeita. 3 vezes mais. Você imagina, quem só estava indo de mal a pior, endividando, de repente a dívida foi paga. Milagre. Irmão, você fala, pastor, mas não tem lógica, onde que mudou tudo? Pois é, comece a acreditar no milagre da multiplicação dos pães. Fala, milagre da multiplicação dos pães. É o que ele faz. Ele pega um pão que você tem e multiplica. Você não sabe como, porque é sobrenatural. É milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Amém, irmão? Vamos continuar. Bom, então eu estou mostrando para você que esse é a fé. A fé é que faz você tomar posse dessa bênção
da provisão completa na sua vida. Pastor, mas isso pode ser em qualquer área? Em qualquer área. Fala comigo, a provisão completa, perfeita, em Cristo, é para qualquer área. Aleluia. Eu não sei muito, talvez aqui alguém já conheça um testemunho que eu tenho. Eu também tive um câncer. Foi por causa do câncer que eu converti na época. Eu tive um câncer e Deus me curou do câncer. Ok, você vê que eu estou tão metido que eu nem estou dando moral para a cura do câncer. Vocês repararam? Porque eu tenho um outro alvo para contar para vocês. Por causa da cura do câncer, eu fiquei estéril. Eu não podia ter mais filhos. E eu só tinha um filho, o mais velho, que hoje é pastor, o pastor Vinícius, só tinha ele. E eu naquela época, né, Deus fazendo maravilhas na minha vida ali, me curando daquele câncer. Irmão, sabe quando tudo dá certo para você? Nessa época, tudo dava certo para mim. Tudo. Eu não tinha efeito colateral. Lembra da candidíase? A candidíase. Para quem está fazendo o transplante igual eu fiz, eu estava nessa época em São Paulo, o médico entrava lá todo dia. Hoje eu vou achar um funguinho nessa boca. Olha só, isso é obra do diabo, um trem desse. Um funguinho na minha boca, ele queria achar candidíase na minha boca. Eu falava, não, doutor, aqui o senhor não vai encontrar nada. Ele ficava impressionado, sabe por quê? Porque nada, nenhum efeito colateral pegava em mim. Entende isso? Então vamos lá, vamos continuar. Aí eu fiquei estéril, só tinha um filho. A minha esposa, para ela estava de bom tamanho, só ter o Vinícius. Mas eu tinha algo dentro de mim. Eu queria que o meu filho tivesse um irmão. Eu queria que o Vinícius tivesse um irmão. Eu falava, nossa, vai ser tão bom ele ter um irmão para brigar. Né? Já pensou? É o único que você pode brigar e continuar na mesma casa, não é? Não, é para brigar, para brincar, para divertir, para chorar junto, não é isso? Irmãos, e eu comecei a orar. E eu ia, nessa época, eu não era da videira, eu cheguei depois, na verdade nem era videira, era Luz para os Povos. Eu era de uma igreja que tinha muita amizade com a Luz para os Povos. E eles faziam esses retiros de casais. E eu não sei porquê, pastor só pede para orar para a mulher engravidar. Mas a minha mulher não queria engravidar, quem queria era eu. Irmãos, e ele falava, as mulheres, isso em Caldas Novas, olha lá, 600 mulheres. As irmãs que querem engravidar, vem até a frente que eu vou orar por você. Ia 599 irmãs e o Marcos Mota. E elas riam, todo mundo ria, igual vocês estão rindo, porque a cena é hilárica, não é? Mas sabe o que eu falava? Sabe o que eu falava quando eu falava em amor, em carinho? Não, eu falava, quem ri por último, ri melhor. Eu falava desse jeito, quem ri por último, ri melhor. 2 anos e meio depois, a minha mulher engravidou, a minha esposa engravidou. 2 anos e meio de oração. Milagre pequeno, pouca oração. Milagre grande, muita oração. 2 anos e meio. Sabe qual que era a minha oração? O Deus que me deu a vida é o mesmo Deus que pode me dar outro filho. Eu dizia isso dia e noite. O mesmo Deus que me deu outra vida. E ali eu já tinha nascido no Senhor. Eu já tinha recebido Ele no meu coração. E eu falava, o mesmo Deus que me deu a vida é o mesmo Deus que vai me dar outro filho. 2 anos e meio depois, o Vitor nasceu. Irmãos,
Então eu quero que você está entendendo o que eu estou mostrando para você? Eu estou te mostrando a completa provisão de Deus proclamada no ano do jubileu. Completa provisão, bênção tríplice na sua vida, em todas as áreas, é na saúde, é no dinheiro, é na provisão, é na família, é o filho. Se você está aqui, tem problema com o filho, descansa no Senhor. Vou falar do descanso agora mesmo, porque o Senhor tem provisão para libertar o seu filho. Entendeu? Aí, esse é o que eu estava dando exemplo do caminho da fé. É o caminho da fé. A nossa fé, ela não é irracional. Não, a nossa fé não é irracional. Não, é uma fé racional. Não, peraí, se eu creio que há um Deus que é o Criador dos céus, da terra, um Deus que é poderoso, então Ele pode me curar. Ah, mas você não merece. Pois é, então agora eu descobri outra coisa. Eu descobri a graça. A graça é o favor imerecido. É obra de Cristo, não é minha. Aí eu falava para ele: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor pode me pagar essa dívida. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor pode me curar desse câncer. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor pode me dar esse filho mesmo eu tendo tido aquele diagnóstico de estéril. Você está vendo? Ela não é irracional. A nossa fé não é tola, ela é cheia de sabedoria. Então agora, quando eu oro por alguém, eu oro crendo que Deus pode curar câncer, pode curar qualquer coisa. Entendeu? Essa é a sabedoria da fé. A nossa fé, ela não é inconsistente. Não, tem consistência. Vocês, todos vocês aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês já receberam um milagre de Deus. Não estou nem falando da salvação, não. Não estou falando nem da salvação. Eu tenho certeza que cada um de vocês já recebeu uma bênção de Deus. Essa é a bênção da provisão completa e perfeita do Senhor. Amém? Vamos avançar, porque senão não dá, meu tempo está indo embora. Então, agora, essa provisão, eu estou gastando tempo nessa provisão, porque ela abrange muita coisa da sua vida. Essa provisão, hoje, é pela nossa obediência, ou é pela nossa fé? Vou perguntar de novo. Hoje, esse direito a desfrutar dessa bênção é pela sua obediência ou é pela sua fé? Pela sua fé. Pois é, mas não era assim antes. No Velho Testamento não era assim. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que existe as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então não era assim no Velho Testamento. Mas eu quero dar um exemplo para você lá do Velho, para você ficar feliz agora que você é um crente da nova aliança. Quero ler a história, vou dar o exemplo de Abraão. Vai lá para mim, Gênesis capítulo 22. Oh meu Jesus, e orem por mim por causa do meu tempo. Aleluia. Gênesis 22. Eu só estou falando de provisão até agora. Está todo mundo comigo? Estão cansados? Depois dessas coisas, lá, deu certo. Pois Deus, Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. E disse assim para ele. Aí o Abraão falou assim para ele: eis-me aqui, próximo. Deixa eu ler daqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto
sobre um dos montes que eu te mostrarei. Próximo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui Abraão está obedecendo, sim ou não? Sim, ele está obedecendo, está fazendo tudo que Deus falou para ele. Vai lá e faz, é lá naquele lugar, faz isso, isso e isso, ele está indo. Ao terceiro dia, fala comigo, terceiro dia. Guarda olha, terceiro dia, hoje ele ministrou sobre isso, retrasado há um tempo atrás, hoje ele completou a pregação sobre bênçãos de Canaã relacionadas ao terceiro dia. Irmãos, vocês têm que começar a ruminar sobre o terceiro dia, não é pregação para hoje. Amém? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, próximo. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, peraí, até aí está tudo ok? Ele está seguindo a ordem? Tá. Ele falou: eu e o rapaz vamos lá, só que nós vamos lá e nós vamos adorar. Opa, olha só a perspicácia espiritual de Abraão. Nós vamos adorar o Senhor lá naquele lugar, tá certo? Só que ele pega e fala o seguinte: e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Peraí, aqui você tem que parar e meditar. Ué, mas peraí, ele está obedecendo, ele está caminhando em obediência, ele está levando o menino para sacrificar o menino. Mas como que ele fala? Nós vamos adorar o Senhor e nós voltaremos para cá. O que ele contou? Ele contou com alguma coisa. Ele contou com algo que eu vou te falar o que é que ele contou. Ele falou: é o seguinte, vou te falar o pensamento de Abraão dessa época. É o seguinte: havia uma promessa que ele teria uma descendência bendita na terra, sim ou não? Tinha promessa? Demorou, mas a promessa se cumpriu? Sim. Isaque nasceu? Era fruto de Sara e de Abraão? Sim. Uai, peraí, mas se havia uma promessa que eu teria uma descendência bendita sobre a terra, e ele mandou eu pegar e sacrificar aquele pela qual eu seria bendito, não bate. Então é o seguinte: o que Abraão pensou e que você deve pensar, e que eu devo pensar, todos nós, é o seguinte: se há uma promessa de Deus para a sua vida, não importa qual outro acontecimento, você tem que crer na primeira promessa. Acabou. O mundo virou, não interessa, mas tem uma palavra de Deus, tem uma promessa. Então, na cabeça de Abraão, eu acho que ele nunca tinha escutado alguém falar que tinha ressurreição. Mas ele já estava no coração dele: não, é o seguinte, eu vou lá e vou fazer o que ele está falando. E vou fazer, o meu menino vai morrer. Mas só que tem um detalhe: como ele tem uma promessa, que é através desse menino, é que eu vou ter uma descendência grande, ele vai ressuscitar esse menino. Mas o melhor é que o pensamento de Abraão não foi esse. Vamos lá, vamos ler o pensamento de Abraão. Próximo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Próximo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, olha o Isaque. Meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Ele falou, perguntou-lhe Isaque: pai, aqui, olha, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
A pergunta do menino foi lógica. Ele estava ficando preocupado com essa história. Próximo. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Deus proverá. Aqui é a primeira vez que Deus é chamado de Deus Jeová Jirê, o Deus provedor. É a primeira vez. Aqui você está tendo contato com o Deus da provisão completa e perfeita na sua vida. Mas em quem? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Quem que é esse cordeiro do holocausto? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está vendo? Então, como que nós recebemos a completa e perfeita provisão de Deus? Pela fé no Cordeiro. Diga comigo: pela fé no Cordeiro. Pela fé no sacrifício completo, perfeito de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês percebem uma coisa? Aqui já dá para perceber uma coisa, que isso, o que Abraão representa, ele representa nós hoje. Você crê que nós temos que ser obedientes a Deus? Alguém aqui crê? Eu creio nisso. Amém? Obedecer a Deus é uma bênção ou não é? É ou não é? Mas vou te falar uma coisa. Você pode, presta atenção, você tem dois caminhos. Você tem o caminho da obediência para atingir a fé, ou você tem a fé e depois você tem o caminho da obediência por causa da sua fé. Então hoje nós somos os crentes do Novo Testamento. Ninguém está falando para você desobedecer a Deus, mas eu estou falando para você: não coloque o foco na obediência. Pastor, então eu devo colocar o foco aonde? Na fé. Se você coloca o foco na fé, você vai cumprir com todas as bênçãos, as exigências de Deus em Cristo. Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele já obedeceu plenamente. Cristo, o Cordeiro de Deus, já obedeceu perfeitamente. Ele é o perfeito e completo sacrifício de Deus. Toda a nossa provisão está em Cristo. Diga comigo: toda provisão está em Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu gastei mais tempo na provisão, mas eu ainda quero falar das outras duas coisas. A segunda coisa é a completa libertação em Cristo. Em Cristo você é liberto completamente. O povo de Israel, antes de falar do povo de Israel, porque ele é um exemplo disso, eu tenho que te falar uma coisa: você só valoriza a liberdade quando você é escravo. Enquanto você não passar pela experiência ali da escravidão, você não vai conseguir desfrutar da liberdade. Eu até creio que é por isso que Deus deu a lei para nós. A lei foi dada porque ela nos escravizava. A lei do Velho Testamento, a lei de Moisés, ela nos escravizava. Por quê? Porque você era fechado. Tinha que cumprir todos aqueles 613 mandamentos. E a Bíblia diz que se você errasse e desobedecesse um só, você desobedece a todos. Então, fala assim comigo: era impossível ao homem obedecer a Deus plenamente. Só que tem um detalhe: Deus sabia disso. Então por que Deus deu a lei? Para você ser como Davi. Se você ler os salmos de Davi,
Você vai ver um homem que falava assim: Senhor, eu não dou conta disso aqui não. Davi era assim: eu não dou conta, olha o que eu acabei de fazer. Eu dormi com a mulher do outro e ainda mandei matar ele. Eu não dou conta de cumprir. Se não é a sua graça, eu estou fulminado. Então hoje nós temos que ser como Davi, que viveu lá no tempo da lei, mas ele clamava pela graça de Deus. Então aprenda uma coisa: a lei de Moisés foi dada para o homem buscar a Deus. Vamos repetir? Fala: a lei de Moisés, ela foi dada para o homem buscar a Deus. E buscar a Deus e dizer: Senhor, eu não dou conta de cumprir. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Olha para mim, olha para mim. Olha, então o homem sem Deus, ele não possui a liberdade. Ele até pode querer deixar de pecar, sim ou não? Você conhece gente que quer deixar de pecar? Conhece, mas ele não dá conta. Ele não dá conta, porque ele é escravo do pecado. Você conhece pessoas que desejam parar de fazer determinadas coisas e ele não consegue? Isso é o ímpio. O ímpio não dá conta de parar de pecar. O ímpio não dá conta de mudar a história dele. Ele tenta, mas ele não dá conta. Por que ele não dá conta? Porque ele é escravo do pecado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos conjugar o verbo pecar? Eu peco, tu pecas, ele peca. Vamos dizer, é conjugação verbal. Eu peco, tu pecas, ele peca. Todos nós pecamos. O apóstolo João é que diz isso, em 1 João. Se você disser que você não peca, você é mentiroso. E olha que quem está falando isso é o apóstolo do amor. Então, todos nós aqui pecamos? Sim ou não? Sim. Só que qual que é a diferença então entre eu e você e o ímpio? Sabe qual? Por causa de Cristo, eu dou conta de não pecar. Ele não dá conta, ele vai pecar. Ele é escravo do pecado. Fala: eu peco, mas eu não sou escravo do pecado. Diga de novo: eu peco, mas eu não sou escravo do pecado, porque Deus me libertou do pecado. Deus me libertou da lei. Diga: Deus me libertou da lei em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Por que eu te falei da lei? Porque a Bíblia afirma que, em Gálatas, que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Só que agora você foi completamente livre. Fala: eu sou livre. De novo: eu sou livre. É a completa e perfeita libertação em Cristo. Em Cristo. Era o ano do jubileu. O jubileu contava a história da libertação. Então, olha que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu encontrei a verdade, que é Cristo, essa verdade me libertou. Ela me libertou do poder do pecado. Ela me libertou do poder da lei na minha vida. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: eu sou livre. Você é livre. Por isso é que não podemos ter pregadores que o tempo inteiro estão trazendo escravidão para você. Você é livre. Você foi livre do pecado, você foi livre da lei. Você foi livre até, você sabe de quê? Que eu vou te falar uma coisa para você assustar. Você está livre de tentar agradar a Deus. Vou repetir, aí eu explico para você não falar: é um herege, né? É blasfemo. Como assim?
Isso, presta atenção. Você está em Cristo. Fala, eu estou em Cristo. E Cristo, e unicamente Cristo, já agradou ao Pai completamente, perfeitamente. Pois é, então agora, eu não preciso ficar, não, eu vou tentar agradar a Deus, eu vou tentar agradar a Deus. Você não vai conseguir. Então, se você está tentando agradar a Deus, como diz o Otmani, pare imediatamente. Como assim, pastor? Não, é só você entra em Cristo. Quando Deus olha para você, quem que Ele vê? Você ou Cristo? Se você está dentro de Cristo. Se você está dentro de Cristo, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. A pergunta é, Cristo agradou a Deus completamente? Então você também agradou a Deus completamente. Diga, eu já, não irei, eu já agrado a Deus, porque em Cristo eu agrado a Deus. Oh, Cristo é tudo para nós. Por isso que Ele é o jubileu. Por isso que Ele é proclamado. Vamos por último, senão nós não entramos no descanso. Cristo nos liberta dos nossos traumas e medos. Não vai dar para me falar um por um. Ele liberta você de trauma, de medo. Ele te liberta da insegurança do futuro. Ele te liberta dos males da alma, da angústia, da ansiedade, da depressão. Amém? E por último, a obra completa do Senhor. O descanso. Provisão completa. A terra agora vai descansar. O ano do jubileu é ano de descanso. Aponta para o completo e perfeito descanso nosso em Cristo. Então, presta atenção. Tentar agradar a Deus, já que eu usei o exemplo, é ou não é cansativo? Vou fazer a pergunta de novo. Tentar agradar a Deus, é ou não é cansativo? Sim ou não? É o tempo inteiro. Será que eu estou adorando direito? Será que eu estou orando direito? Será que eu estou jejuando direito? Entendeu? Eu quero agradar a Deus jejuando, mas eu não jejuo direito. Eu quero tentar agradar a Deus orando, mas eu não oro direito. Eu quero tentar agradar a Deus fazendo caridade para o pobre, mas eu não consigo ser generoso como eu gostaria de ser. Olha o trabalho que isso dá. Olha o cansaço que isso dá. Mas e se eu te pergunto, você está no descanso? Estou, pastor. Por que você está no descanso? Porque eu entrei no descanso. Você entra, o descanso é Cristo. Entra dentro de Cristo e vai ser feliz. Vai desfrutar do seu Pai, do relacionamento com seu Pai. Não fica pensando que o seu pai quer te castigar. Não fique pensando que o seu pai quer fazer isso ou aquilo, porque olha o jeito que você está fazendo, olha o jeito que você está comportando. Não! Cristo é a nossa completa provisão, Cristo é a nossa completa libertação, por isso Ele é o nosso completo descanso. Bom, mas agora você vai falar, não, mas agora o senhor vai ter que me provar isso aí. Eu te provo. Numa palavra que Jesus disse. Ele disse lá na cruz. Lá na cruz ele disse uma palavra que no aramaico é tetelestai. Tetelestai. O que significa essa palavra tetelestai? Está consumado. Aleluia. A hora que vem para o nosso português é mais gostoso, não é? Fala comigo, está consumado. O que está consumado? Tudo. Eu estou tentando ser bom. Eu te respondo, está consumado. Eu estou tentando ser abençoado.
está consumado. Eu estou tentando ser obediente, está consumado. Eu estou tentando isso, está consumado. Está consumado, está consumado. Jovens, está consumado, está consumado. Ele já fez a obra já está pronta, a obra já está feita. É só vocês creem. Toma posse, minha filha. Toma posse, minha filha. Toma posse. Só tome posse da obra que Ele fez. Se você tomar posse da obra que Ele fez, você vai entrar no descanso, vai descansar. Ô pastor, o que vai ser da nossa igreja? Entra no descanso. Se você entra no descanso, a mão poderosa do Senhor vem sobre vocês e vai trazer bênçãos sem medidas para vocês. Poder de Deus, unção de Deus, cura, milagres. Não foi fácil para ele isso. É fácil para nós, mas não para ele. Sabe, eu quero encerrar. Meu tempo acabou. Eu quero encerrar lembrando a vocês como é que foi essa conquista. Lá na cruz. Antes de falar da cruz. Eu vou te falar. Jesus, você pega os 4 evangelhos e comece a ler os 4 evangelhos. E você vai perceber que em nenhum momento dos 4 evangelhos, Jesus chama o Pai de Deus. Ele só chama de Pai. Em nenhum momento. Você não vai falar, ele não vai falar, Pedro, você não viu o que Deus falou? Pedro, João, você não viu o que Deus disse? Não, ele nunca chamou Deus de Deus. Só chamava de Pai. Meu Pai que está nos céus, meu Pai que me mandou, meu Pai que me enviou. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Meu Pai. Mas lá na cruz, a hora que ele estava para morrer, ele pegou e bradou: Eli, lama sabachthani. O que significava isso? Deus meu, por que me desamparastes? Uau, peraí, agora temos que entender isso aí. Ele nunca chamou Deus de Deus. Por que ele teve que chamar Deus agora? Porque naquele momento, o Pai estava sacrificando o Filho. Agora não era o Pai que estava ali, porque ele tinha que cumprir a justiça de Deus. Cristo tinha que cumprir a justiça de Deus, por causa de mim e de você, por causa do homem que ele tinha ficado tão feliz quando ele criou a imagem dele, e se perdeu. O homem se perdeu. Agora tem que cumprir a justiça. Só há um meio de salvar você, e o único meio é se o meu filho for sacrificado. Naquela hora, o Filho de Deus teve que cumprir, não a justiça do Pai, mas a justiça do próprio Deus. Aí ele morreu. Quando ele morreu, ele disse: está consumado. Está consumado. Então agora, queridos, toda completa provisão na nossa vida é em Cristo. A completa liberdade.
Deixa um momento Deus revelar a palavra. Deixa Deus revelar a palavra. Fecha seus olhos. Deixa Deus revelar a palavra. Espírito, Espírito, ó doce 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 Espírito. Deixa Deus, ora ao Senhor, ainda bem baixinho, assim só o pianinho. Deixa os irmãos orarem. Presença de Deus, presença de Deus. Cristo, Cristo, queremos a manifestação da tua presença, queremos a manifestação da tua glória, da tua glória, da tua glória. Oh, curando os corações, oh, trabalhando nas emoções. Oh, mais, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Fala, Senhor, revela essa palavra para mim hoje. Eu quero entender, eu quero alimentar Deus. Fala com Ele, fala com Ele. Fecha os seus olhos, é um momento seu e Deus. Mais, vamos orar, vamos orar. Você aumentasse o tom da sua voz em oração. Se você ora em línguas, pode orar em línguas. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Presença dele. Revelando a completa provisão. Revelando a completa libertação. Revelando o completo descanso da obra consumada. Cristo já executou a obra dele, perfeita. Fala comigo, me toca. Ore manashere catalamaso cotore malaso. Ore manashere catalamaso. Traz segurança, traz descanso. segurança na sua vida. Olha isso. Seu amor perfeito sempre esteve em
Aleluia. 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 Alguém pode dizer aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Jesus. Glória ao Filho. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno do louvor. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno. Aleluia. 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 Fala assim comigo. Vamos encerrar, né? Declarando a verdade. Eu te ensinei hoje que a palavra jubileu, ela é semelhante, sinônimo da palavra trombeta, cujo significado é a proclamação. Agora nós vamos em uma só voz proclamar a completa provisão de Deus em Cristo, a completa libertação de Deus em Cristo, o completo descanso em Cristo. Aleluia. Vamos proclamar. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a minha completa e perfeita provisão. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a minha completa libertação. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu completo, o meu perfeito descanso, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, meus irmãos. Eu fui abençoado por estar com vocês. Eu fui abençoado por essa igreja. Oh, que alegria poder receber dos irmãos, receber graça. Amém. A sua fé toca o meu coração. Amém. A sua vitória toca o meu coração. Estarei, se Deus quiser, se Ele não mudar os rumos, domingo que vem eu estarei aqui de novo. Quero trazer uma palavra do pastor Aloysio, porque ele vai ministrar domingo de manhã e eu vou ministrar domingo à tarde aqui para vocês. Se Deus me der essa graça, a mesma palavra dele, porque eu vou estar com ele lá em Gramado. Nós vamos numa capacitação, vou acompanhar ele quinta e sexta-feira, e nós já vamos ruminando. E eu já vou falando para ele. Vai falando o que o senhor vai falar domingo de manhã. Porque eu quero chegar lá, a igreja de Taguatinga, e como um pássaro, colocar o alimento na sua boca. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá um abraço.